Bom, mais nada, bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito a doutora Elisa por nos dar essa aula, essa oportunidade de aprender com ela, uma área que ela entende tanto o assunto. Ela é professora para quem não conhece, acho que todos conhecem, mas é professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina, da UFG, foi minha professora, uma pessoa que eu tenho um grande carinho e que tem grande habilidade para falar disso aí para a gente. A palavra é sua, doutora Elisa. Adriana, eu agradeço o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com o grupo de ensino, né, do INCOR. Eu acho que eu tenho grandes amigos e, principalmente, agradeço muito a você, que foi um excelente aluno, um excelente residente, né? Então, é um prazer muito grande falar de cuidados paliativos, né? A gente tem hoje uma disciplina dentro da faculdade e a gente tem um serviço dentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de cuidados paliativos, que é coordenado pelo Ricardo Borges, que é outro geriatra, é especialista. Mas a nossa disciplina, né, de geriatria, ela é de geriatria e cuidados paliativos. Os alunos têm contato no terceiro, no quarto, no sexto ano. Eu vou tentar resumir um pouquinho. O Adriano falou que a gente ia que vocês têm muita dificuldade com questões éticas, que eu trago alguns conceitos também no final. Mas eu vou mostrar uma visão geral de cuidados paliativos. A gente enfrenta, né, um grande desafio, que é fruto da maior conquista do século XX, que é a questão do envelhecimento populacional, né? A sociedade envelheceu, isso foi uma conquista, e como toda conquista na vida, se conquista um emprego novo, qualquer coisa, você tem novos desafios, e os desafios de saúde pública são muito grandes, e a gente viu isso na Covid, em que a população idosa ela é mais vulnerável, ela não é vulnerável só à Covid-19, por exemplo, a mortalidade por dengue, se você pegar por faixa etária, é maior no grupo populacional com mais de 80 anos, assim, assustadoramente maior. Só que diante de uma pandemia, uma doença difusa, né, mais gente se infecta e os idosos mais vulneráveis, eles acabam sendo a maioria das vítimas. E esse traz um desafio muito grande, que é lidar com essa população, entre aspas, vulnerável. E que vai, a maioria, sim, desenvolver uma doença ou mais doenças crônicas, sem perspectiva de cura, ameaçadora da continuidade de sua vida, e eles vão conviver com elas muitos anos antes de morrerem, trazendo sintomas desagradáveis. Até mesmo o câncer tornou-se uma doença crônica. E a gente hoje, com tratamento, muitas vezes você não cura o câncer, mas ele se prolonga por vários anos. Isso fez com que a necessidade de cuidados paliativos se tornasse uma prioridade no mundo, né? É um problema mundial a questão dos cuidados paliativos. Esse é só para a gente ter uma ideia da população idosa, né, brasileira. A gente está hoje com em torno de quase 30 milhões, e a nossa perspectiva é de chegar, se não, bom, isso pode até mudar com a Covid, que tirou mais vida de idosos, a 73 milhões, né, e meio de idosos em 2060. Então, é um crescimento exponencial dessa população, e a população que mais cresce percentualmente dentre todos os grupos populacionais é o grupo com mais de 80 anos, ou o grupo que a gente chama de muito idosos. A gente fala hoje, a discussão, foi publicado recentemente um atlas novo de cuidados paliativos, que eu vou citar aqui várias vezes, mas esse é um artigo importante, que argumenta que cuidado paliativo é um direito humano, está entre os direitos humanos. E ele usa dois argumentos para isso, fonte do direito internacional, que é o direito à saúde e o direito a ser livre de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Isso está entre os principais direitos humanos. E aí o Bremer ele argumenta que cuidados paliativos não é uma questão de direitos humanos hoje no mundo. Pode não parecer, mas cuidar dos pacientes no final da vida, a gente tem dificuldade com isso, é um dos maiores privilégios concedidos aos profissionais de saúde, né? No entanto, os dilemas éticos
vão permear esses cuidados se existe principalmente uma boa comunicação com os pacientes e os familiares. Isso cabe uma outra aula, que é a questão da comunicação, que a gente tem que melhorar. Ontem, falando sobre cuidados paliativos para o terceiro ano, eu falei isso, que se a gente não melhorar a nossa comunicação, a gente não consegue implementar um cuidado melhor de saúde em qualquer área, principalmente nessa área que é a área de cuidados paliativos. Só alguns dados, né, estimativas de quantas pessoas no mundo que precisam de cuidados paliativos. Existe uma aliança mundial para cuidados paliativos e que, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, produziu em 2014 um atlas global sobre isso, e agora tem mais ou menos um mês ela fez a segunda edição. Agora, em 2020, esses são dados dessa segunda edição, né, sobre cuidados paliativos que a gente tem aqui. Em todo o mundo, estima-se que mais de 56 milhões de pessoas necessitem de cuidados paliativos todos os anos, incluindo cerca de 31 milhões antes de falecer, muito antes do final da vida, e 25 milhões bem perto do final de vida, que seria o cuidado de final de vida. A maioria desses, do estudo que eles utilizaram para calcular, 54%, eram pessoas que não tinham falecido, né, antes do último ano de vida. Então, na verdade, eles estavam vivos, essas pessoas, né? O fardo dessas doenças é muito grande, levando a sofrimento, né? E com necessidade maior de cuidados paliativos, que não é acessível, principalmente em países como o nosso, de média renda, né? Os países de baixa e média renda é onde estão a maioria dos adultos que necessitam de cuidados paliativos, 76%, e onde eles são menos acessíveis. Hoje, eles são acessíveis a menos de 20% da população mundial. As doenças não transmissíveis, né, as doenças crônicas não transmissíveis, respondem por quase 70% das necessidades dos adultos, mas também doenças transmissíveis, como HIV/AIDS, as febres hemorrágicas, agora a Covid-19, podem ser, sim, indicação de cuidados paliativos. As principais indicações em adultos são câncer, HIV, doenças cerebrovasculares, as demências, doenças pulmonares, que a gente vê. Esses aqui são dados, né, desse Atlas Global, mostrando uma coisa importante que a gente tem que ter sempre em mente. Apesar da maior necessidade estar em países, né, com necessidade de estar... Está em países que necessitam, que têm renda média e baixa, a população que mais precisa é com mais de 70 anos. E se a gente notar, em torno de 67,1%, né, tem mais de 50 anos. É claro que a gente precisa de cuidados paliativos em criança, que eu não vou entrar aqui, por exemplo, principalmente com crianças que nascem com malformações graves, não só os casos oncológicos. Você tem com expectativa de vida baixa, que você não pode melhorar, você tem cuidados paliativos. Mas, principalmente, na população idosa. A população com mais de 50 anos é o grupo que mais necessita. O conceito ele começou a ser elaborado pela Organização Mundial de Saúde na década de 90, e o conceito que a gente utiliza até hoje é o de 2002. Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, né, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio de prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, isso é importante. A doença tem que ser ameaçadora da vida, né? Não necessariamente uma doença sem cura. Por exemplo, a osteoartrite é uma doença sem cura, mas não é indicação de cuidados paliativos, na grande, pode ter alguma exceção que leve ela a indicar. Quando ela leva, por exemplo, a síndrome de imobilidade,
mas ela não é sozinha uma indicação, porque ela não é uma ameaçadora, né, da vida. E ela pode ser uma doença que ameaça a vida por longo tempo, como as demências, a doença de Alzheimer, que vai progredindo, evoluindo e ameaça, sempre trazendo ameaça, né, a encurtar a vida daquele paciente. E o objetivo principal é tratar todos os sintomas, e para isso a gente precisa identificar precocemente e avaliar de forma impecável. Então, esse é o conceito que a gente tem que ter em mente. A gente tem uma diferença entre cuidados paliativos e cuidados de final de vida. Você pode ter cuidados paliativos durante 15 anos numa demência. No final, né, você pode introduzir os cuidados de final de vida. Cuidados de final de vida, que a gente chama de hospice care, a palavra hospice, eles são uma parte dos cuidados paliativos. Mas cuidados paliativos é bem mais amplo do que cuidados de final de vida. Então, necessariamente, o paciente não precisa estar próximo ao seu fim, né, terminal, como que a gente não usa muito mais essa palavra terminal, para você indicar cuidados paliativos. Você pode indicar antes e tem que tentar identificar quando ele está mais próximo e talvez intensificar esses cuidados com os cuidados de fim de vida ou cuidados paliativos exclusivos, muitas vezes. Então, eles têm como objetivo que as pessoas que estão em processo de morte, isso ocorra com paz, conforto e dignidade. E também o objetivo é controlando os sintomas da melhor maneira possível, os sintomas desconfortáveis, né? E tentar garantir que ela possa permanecer o mais alerta e confortável, né? É importante, muitas vezes, permitir que a pessoa possa se comunicar adequadamente. Muitas vezes a gente não consegue isso, mas, assim, se isso é possível, esse é um objetivo. E há também serviços que apoiam, né? Na maioria dos serviços de cuidados paliativos de boa qualidade, tem serviço de apoio familiar, inclusive de luto, de acompanhamento de luto. A gente nunca pode esquecer alguns conceitos em cuidados paliativos que vêm da psicologia médica e da bioética, da ética médica. O primeiro deles é o que é morte voluntária assistida, em que a gente tem dois conceitos importantes, a eutanásia e o suicídio assistido, né? Lembrando que todos dois são um ato de provocar a morte, acelerar a morte do indivíduo de uma forma sem sofrimento, né, para que ele possa, já que ele está diante de uma doença com sofrimento muito intenso. Né? Alguns países do mundo, todas as duas situações são permitidas, tanto suicídio assistido, aí no caso, você fornece, né, os meios ao paciente, ele o faz, a eutanásia, isso é feito. A maioria dos países tem só a eutanásia permitida, né, por sua vontade, mas sempre tem uma discussão toda vez que vai ser liberada. Acho que a Nova Zelândia acabou de liberar a eutanásia. Ele traz à tona dois princípios que se chocam. O primeiro é a autonomia, né, que a gente tem que ter para cuidar da vida, inclusive do nosso processo de morte. A segunda é o princípio da sacralidade da vida, que é postulado em religiões e questões morais também, mesmo não religiosas, em toda a sociedade. A ideia de que toda vida humana vale a pena e terminar uma vida direta e indiretamente é errado, independente de qualquer percepção sobre qualidade de vida, né? Isso é uma coisa que sempre, toda vez que é autorizado as regras em algum país, isso é muito discutido pelas cortes maiores para que ocorra essa autorização. No Brasil ainda é crime. Tá? A distanásia, isso aí não precisa ser autorizado e nem deve ser autorizado que ocorra, mas ocorre todo dia. É o que a gente vê. É um prolongamento exagerado do processo de morte, que, inclusive, o Papa, hoje santificado, né, canonizado, que é o Papa João Paulo II, ele colocou que é um processo de obstinação terapêutica, né, de medidas extraordinárias. Isso a gente vê
que seria um tratamento inútil. Na literatura estrangeira, isso é chamado de futilidade. A gente quase não usa o termo futilidade no Brasil, mas se você pegar isso, né, os maiores autores estrangeiros, eles usam o termo futilidade, porque muitas vezes a futilidade define melhor o que se faz. Você, às vezes, sabe que aquilo não vai mudar e insiste. É aquela história, eu vou dar um exemplo de futilidade. Uma paciente já com cachexia, um câncer, já na 4ª linha de quimioterapia, cirurgia, tudo, e ele desenvolve uma linfangite carcinomatosa, um pulmão todo tomado, né, de neoplasia, e entra em insuficiência respiratória. A família vira o que mais tem para fazer? O médico fala assim, não, às vezes a gente, até agora ele está com falta de ar e ventilação mecânica. É entubar. A gente sabe que aquilo não tem indicação de entubar, esse paciente não vai sair do tubo, ou ele está caminhando para o desfecho de sua doença. Então, você está indicando uma futilidade, você fala, indica. Muitas vezes a gente não é a família que existe, é dado a opção a ela, sem que a gente raciocine claramente que aquela opção não é uma opção médica adequada. Então, a futilidade acaba sendo provocada pelo médico, sim, pelo profissional de saúde. E muitas vezes ele é cobrado por isso por outros profissionais de saúde também. Às vezes ele sabe, acha que não deve fazer, mas alguém mais, quem sabe faz isso, quem sabe um familiar, ou principalmente outros profissionais não médicos também pode acontecer isso. Eu falo que até no HC, até a faxineira às vezes cobra. Isso acontecia, passa uma faxineira lá, mas se começa com uma conversa com a família e cobra uma tomada de decisão que não cabe dentro daquele tratamento. Então, isso é a futilidade médica. Ortotanásia seria o objetivo, seria a questão da morte natural por essa doença ameaçadora da vida, como uma evolução normal do percurso da doença, em que a gente tentou reverter, tentou tratar, tentou mudar o seu curso, pelo menos prolongando a vida, mas a gente permite uma morte digna, sem sofrimento. Aí a gente pode, sim, evitar a indicação de métodos extraordinários de suporte de vida, a obstinação terapêutica, a futilidade. E muda o foco terapêutico, objetivando o conforto e qualidade de vida. Uma das coisas que se fala muito, eu vejo muito falar assim, não, esse paciente, a gente não tem muita coisa para fazer para ele, é só cuidados paliativos. Não é só cuidados paliativos. Cuidado paliativo é uma das coisas mais difíceis de fazer e é muita coisa. Se a gente parar de falar isso, você diminui o preconceito, né, das famílias e a visão errada de que você está deixando de fazer. A conversa é, nós vamos mudar nosso foco de tratamento para cuidados paliativos. Eu vi isso recentemente muitas vezes na pandemia, por exemplo, eu vi a ambulância de serviço de saúde, né? Ambulância de serviço de convênio de saúde e atender paciente idoso, desidratado, chegar lá, não, esse paciente é só cuidados paliativos, coloca um sorinho e vai embora. Ele não sabe quem foi um médico, não sabe o que é cuidados paliativos, não sabe indicar cuidados paliativos, e não fez cuidados paliativos. Se houvesse indicação. Ele não cuidou. Né? Então, na verdade, a família passa a ter uma visão errada do que é cuidados paliativos e começa a ter preconceito com aquilo. Então, a responsabilidade muito disso também é da área dos profissionais de saúde. Para quem que a gente indica cuidados paliativos? Né? Quais são as indicações de cuidados paliativos? Toda doença que é ameaçadora da vida, em que você não tem uma perspectiva de cura, por exemplo, câncer, mas a gente tem que lembrar também de doença crônica, a insuficiência orgânica no corpo, o serviço de cardiologia, lembrar da insuficiência cardíaca. Ela acaba, assim, se não é feito transplante cardíaco, né, evoluindo para a necessidade de cuidados paliativos. Né? Muita publicação sobre isso. Lembrando que muitas vezes o paciente pode falecer subitamente, não chegar a necessitar, ou pode falecer de outra doença, muitas vezes são pacientes que têm multimorbidade. Mas a DPOC também
ela chega, a gente sabe que tem alguns casos para DPOC já com caquexia, fase avançada, faz uma nova infecção e a gente não trata a infecção e não titubeia em indicar, às vezes, uma ventilação mecânica e o paciente não sai mais daqui. A cirrose hepática, quando há indicação de transplante, inclusive a doença renal crônica, quando a gente não tem o transplante. E não é só aquele que não faz diálise, a doença renal crônica, opta por não fazê-la, que acontece muito. Mas a própria doença renal crônica, a gente tem uma expectativa de vida média de um doente renal crônico de 5 anos, 6 anos. Vai indo, todo mundo sabe. Tem muitos que ultrapassam isso, mas a gente sabe que esses pacientes vão entrando em caquexia, em fragilização, e também a gente tem dificuldade, às vezes, até de fazer o procedimento, de tolerar o procedimento. Doenças neurodegenerativas, a demência e o Parkinson são as principais causas, mas também a ELA, doença neuromotor. Pacientes com acidente vascular cerebral, trauma, anóxia cerebral, que levem a síndrome de imobilidade, né? Ele fica imobilizado na cama. A doença pelo vírus HIV. E o idoso frágil, que leva a fragilidade é um contínuo, que ela vai evoluindo, é uma síndrome biológica, nem todos os idosos fragilizam, e leva a uma situação de final de vida, que é a failure to thrive, que é importado da pediatria, esse termo, que é a falha em melhorar. Então, é aquele idoso que já teve 2 infecções esse ano, fragilizado, tem uma terceira, você está fazendo todo o tratamento, só ampliando antibiótico, ele não tem nenhuma outra doença crônica que esteja tão descompensada que justifique, mas ele é frágil, a resposta dele às agressões é pequena e a gente não consegue melhorar. Também indicação de cuidados paliativos. Lembrando que as doenças transmissíveis também podem ser indicadas, né, como o HIV, a tuberculose, sim, pode ser uma indicação de cuidados paliativos, e também quando é uma doença, o paciente, muitas vezes a doença é tratável, né, e curável, mas o paciente é tão consumido, né, em regiões mais pobres do mundo, que você não consegue tratar, ele não tem resposta. Mas principalmente as doenças não transmissíveis, que são as indicações, com quase 70% das indicações de cuidados paliativos. E dentro dessas indicações, se a gente for ver, isso vai variar com a idade, né? A gente pode pegar aqui, variando com a idade, você tem, por exemplo, nos pacientes mais velhos, prevalecem demências, doenças crônicas, nos pacientes mais jovens, você já vai ver você vai ter mais neoplasia, a HIV também aparece com frequência maior, e malformações congênitas em pacientes aqui são acima de 20 anos, mas tem alguns que sobrevivem com mais de 20 anos. Então, você tem, né, em pacientes mais jovens, né, essas malformações. E nos idosos, principalmente doenças neurodegenerativas, né, e doenças demência e doenças crônicas. E, inclusive, a desnutrição também em pacientes, né, idosos, né, ela pode levar a piora da fragilização e levar a necessidade de cuidados paliativos. A fragilidade é uma síndrome biológica comum nos idosos, ela encurta a expectativa de vida. Esse aqui é um gráfico, né, a curva de Kaplan do trabalho da Linda Fried, que definiu fragilidade como síndrome biológica, definiu um fenotipo, né, um fenótipo, mostrando como que a expectativa do indivíduo frágil de vida é bem menor, a mortalidade dele é bem mais alta no período de acompanhamento. E ela é proposta com indicação de cuidados paliativos, sim, quando você tem comprometimento na mobilidade, já desnutrição, necessidade de atendimentos frequentes. Você muda o foco desse paciente, porque ele é vulnerável às doenças, à fragilidade, seria como uma falência crônica e lenta de múltiplos órgãos, ele tornando o indivíduo mais vulnerável às agressões. Ele é mais vulnerável à agressão da doença, mas também é mais vulnerável à agressão da intervenção. Então, algumas intervenções elas são extremamente agressivas, né, e podem precipitar eventos, uma sequência de eventos no idoso frágil, levando desfecho de morte. Então, muitas vezes a gente faz a opção de cuidados paliativos para esses indivíduos.
que a gente tem sobre a fragilidade? Essa escala, a escala clínica de fragilidade, eu trouxe só como uma lembrança, mas ela tem uma imagem visual do contínuo da fragilidade. Essa escala acabou de ser, ela tem anos que ela é utilizada, ela é de 2005, ela é utilizada, o grupo do NICE, do Reino Unido, utiliza, inclusive para avaliação de pacientes idosos em UTI. Ele tem dados muito precisos, utilizando a escala para saber para onde o idoso frágil faz, qual tipo de cuidado que deve prevalecer, se é paliativo, se esse idoso, depois o cuidado de transição que ele vai receber, se tem alta de uma UTI ou de um hospital. E ela passou a ser incorporada, assim, na avaliação de pacientes com Covid-19, junto com a avaliação de gravidade de doença, a avaliação de comorbidades, para você definir, né, propostas terapêuticas. Lembrando que a indicação de cuidados paliativos no frágil, ele vai do muito frágil, indivíduo dependente, para as atividades básicas de vida diárias, pelo menos, né, dentro. E ele tem, mas não está em final de vida praticamente. E o indivíduo frágil, gravemente frágil, e o indivíduo que está em final de vida com a expectativa de vida menos. Então, esses têm maior indicação de cuidados paliativos. Em algumas situações, dependendo da gravidade da doença, o moderadamente frágil também pode receber uma indicação de cuidados paliativos. Existem algumas situações que a irreversibilidade é clara, mas a gente continua fazendo intervenção fútil. Talvez não tanto pelas famílias, mas porque a gente não consegue comunicar com as famílias da irreversibilidade. Muitas vezes ela sabe, mas a gente continua fazendo. E aí vem como um amigo meu de São Paulo, Toshio Shiba, ele fala, chega um outro filho que não participa daquela discussão, é o filho que veio, que ele chama de um filho que veio de Londres, né? Que ele veio, não participou, às vezes mora do lado. Mas, e aí a gente começa a intervir de maneira fútil em determinadas situações. Vou dar um exemplo para vocês, mostrando claramente a diferença dessas duas situações. A caquexia. A gente, quando está na semiologia, no método clínico, a gente descreve o paciente caquético, que são essas imagens que a gente está vendo aqui. Mas a caquexia é uma síndrome que não é só o aspecto físico que a define. Provavelmente, esses pacientes aqui sobreviventes de campo de concentração, eles não eram caquéticos. Alguns poderiam ter a síndrome de caquexia porque tinham doença crônica, como tuberculose, tifo, e morreram mesmo. Mas eles não eram tanto que eles sobreviveram. Tem gente viva até hoje, tem mais de 70 anos que Auschwitz foi liberado, por exemplo. E esse aqui que tem uma doença oncológica, né, o paciente da esquerda, ele tem caquexia, né? E a caquexia é um estágio avançado de doença intratável e irreversível pelos métodos disponíveis atualmente. A ilusão achar que você, com suplementação nutricional, você vai reverter um quadro desse por uma doença oncológica, por uma insuficiência cardíaca, enquanto esse aqui é fome, você consegue reverter. O que é isso? É o que hoje o Hipócrates chamava que quando tudo derretia, né? E isso era uma doença irreversível, e que a gente chama de doença, desnutrição relacionada à doença crônica, né? Com um processo inflamatório. Você pode ter desnutrição relacionada à doença aguda, né? Você tem a doença crônica sem inflamação, que muitas vezes é desnutrição por falta de acesso à comida, há problemas psicológicos, como anorexia nervosa, né, a pobreza e a fome mesmo, mas que era o caso de Auschwitz, né? Isso é reversível. Os que não faleceram do tratamento com síndrome de realimentação, não faleceram, sobreviveram a Auschwitz, mesmo naquelas condições. Agora, aqui, essa desnutrição relacionada à doença crônica com caquexia, ela é irreversível. Então, é um sinal de que o indivíduo pode estar se encaminhando para cuidados paliativos exclusivos. E muitas vezes a gente está lá, tentando renutrir. Quais são os critérios para isso? Tem que ter doença crônica, tem que ter perda não intencional de mais de 5% do peso em 6 meses, ou 2% se o IMC for menor que 20%, e tem que ter pelo menos 3 dessa situação, né? Diminuição de força, de massa magra, fadiga, anorexia ou sintoma equivalente à anorexia, entre isenta a aversão à carne,
e algum sinal inflamatório, que pode ser uma PCE que mantém-se elevada, uma anemia de doença crônica, uma hipoglicemia. Então, se você tiver 6 dentro, diminuição de força, diminuição de massa magra, fadiga, anorexia e alterações bioquímicas inflamatórias, associada à doença crônica e perda de mais 5% do peso, em 6 meses você está caminhando com um quadro de caquexia. Isso, se ele tem uma insuficiência cardíaca, é um sinal. Você não consegue achar a causa da perda de peso, é um sinal que esse paciente está evoluindo para final de vida ou tem uma necessidade, sim, de cuidados paliativos. A outra situação chama síndrome de mobilidade, né? O fato do indivíduo ser imobilizado, pega um tetraplégico, não quer dizer que tenha a síndrome de mobilidade, que é a consequência final. Ela leva é um processo degenerativo, essa síndrome de imobilidade. Ela leva a caquexia também, né? Mesmo que você renutra esses pacientes, você não consegue renutri-los, porque mesmo com nutrição enteral, você não consegue oferecer a ele maior quantidade, ele começa a paralisar tudo, a parede digestiva, ele faz refluxo, ele não tolera, já dá muita dieta, ele faz obstipação e fecaloma, então é uma síndrome irreversível. Para que ela seja diagnosticada, tem que ter déficit cognitivo moderado a grave e múltiplas contraturas. Isso é obrigatório. E pode ter 2 dos menores, que vem disfagia, dupla incontinência, afasia ou lesão por pressão e sofrimento de pele. Se você pegar as demências, a doença de Parkinson, evolui, né, desse jeito. Esse é o final da doença, com síndrome de imobilidade, porque tem um déficit cognitivo. Eu gosto de falar, como exemplo, o Stephen Hawking, o físico. Ele teve uma imobilidade gravíssima até o final de sua vida e próximo ao final de sua vida, por doença do neurônio motor. Ele não tinha síndrome de imobilidade. Por quê? Porque ele não tinha déficit cognitivo. Antes, pelo contrário, sua cognição era muito boa. Talvez é o que tenha permitido a sua sobrevivência tão grande com a doença tão grave. Então, a gente tem que ter os 2 itens, deficiência cognitiva e múltiplas contraturas. Alguém viu algum caso com isso reverter? Voltar para trás? Claro que não. Então, esse paciente é indicação de cuidados paliativos. Quando indicar, né, a gente tem que aprender a fazer mais prognóstico. Da cardiologia, da oncologia, trabalham muito com avaliação de prognóstico baseado nos critérios da doença. Lembrando que no prognóstico entra também as condições clínicas do indivíduo. Vou dar um exemplo para vocês. Vemos que eu tenho um linfoma de boa resposta quimioterápica num paciente de 96 anos. Claro que muitas vezes ele não tem fitness para aquele tratamento que a gente vai, né, aplicar. Apesar de o tratamento em outra pessoa, em outras condições, ser de bom resultado, né? Então, falando por detrás do indivíduo, da doença, tem um indivíduo, e isso tem que ser avaliado na questão de prognóstico. Como é que a gente faz isso, né, para determinar a necessidade de cuidados paliativos? Envolve estágio da doença, né, tratamentos realizados, medicamentos e não medicamentos em uso, e o performance status, que avalia a progressão da doença, o impacto dela nas atividades de vida do indivíduo. Isso ajuda a indicar o prognóstico. A escala mais utilizada é a escala de performance paliativa, em que você avalia 5 itens, né? Começa com a deambulação, e você vai desempatando da direita, né, da esquerda para a direita. Por exemplo, o indivíduo que está aqui acamado, ele pode ter 40, 30, isso pela doença, não é? Se fosse acamado antes, você já vai para o desempate. Você vai desempatar aqui, né? Capacidade para atividade de vida diária, né? Autocuidar, banho, se vestir, né? Fazer transferência, se isso está comprometido. Se ele está acamado com isso, você vai desempatar na dieta e na questão de confusão mental. Então, assim, a gente sabe que um indivíduo, por qualquer doença crônica, insuficiência cardíaca, começa a evoluir aqui, ó, com 40%, a indicação de cuidados de hospice care, que é cuidados de final de vida, o PPS. Qual é a relação entre cuidados paliativos e curativos, né? As pessoas que têm a indicação de cuidados paliativos, ela tem direito de receber o cuidado paliativo e tem direito de escolher tratamento também,
que possam tentar curar sua doença, intervenções para tentar modificar o curso, junto com o paliativo, né? Só que a gente tem a obrigação, aquilo que eu falei no início, de aconselhar quais são os tratamentos modificadores de curso de doença que estão aumentando o sofrimento e que são inúteis, para que essas pessoas façam escolhas. Então, na verdade, o que a gente tem? Ela escolheu que quer, a família escolheu que quer que coloque o seu José já com síndrome de imobilidade, uma demência de 15 anos, que faz uma pneumonia aspirativa e insuficiência respiratória, que entuba, faça tudo por ele, mas, na verdade, não faltou à equipe essa capacidade aqui, ó, né, de aconselhar, de orientar, de mostrar que aquilo pode sim aumentar o sofrimento da pessoa. Oi? Pois não? Sofrimento da pessoa e levar a tratamento inútil. Então, está faltando isso. A equipe tem que saber indicar. Então, é aqui ó, o cuidado paliativo. A gente pode introduzi-lo antes. Você faz o diagnóstico da doença ameaçadora da vida, né? E vai aumentando conforme a necessidade. Faz um favor, meu tempo antes. Pergunta quanto que é. O primeiro balcote que é fechado, que vem embalado. Não, deve ter microfone aberto. Pronto. Tá dando... Aqui, o que a gente tem? A gente tem... E aí, o paciente chega um momento com a cabeça baixa, você vai nos cuidados paliativos exclusivos. Cuidados final de vida. Então, você pode aumentar ou diminuir a necessidade conforme a condição. É alguma coisa. E o resto você pega mais cedo. Tem. E aí eu vou mostrar algumas curvas de trajetória de vida, levando em conta a função avaliada, né, muitas vezes pelo PPS. É aqui que acontece com o câncer. O câncer você tem aqui, ó, na doença terminal. O paciente é funcionalmente bem, diagnostica um câncer, você começa a tratar. Se esse tratamento não é adequado para reverter a doença, ele rapidamente perde função, né? Então, a indicação de cuidados paliativos na doença oncológica é no diagnóstico, mas o de cuidados paliativos exclusivos de Hopsicare, quando você percebe que a função começa a cair, seria aqui. Ele é mais fácil da gente prever. A doença crônica é essa curva aqui, ó. Ele é mais difícil de prever, porque você tem compensações, né? Que ele necessita de mais cuidados paliativos. E o final da vida é mais difícil de prever. Então, a indicação do hóspede de cuidados de final de vida geralmente é tardia e muito difícil de ser feita. Na fragilidade, na síndrome de fragilidade, na demência, pior ainda, porque o indivíduo tem uma funcionalidade baixa anos e anos, e você não tem ideia de quanto tempo ele vai chegar. Pega aquela PPS, o paciente pode ficar acamado com a demência 5, 6 anos. Então, ele tem um 40% de PPS muitos anos. Então, é muito difícil da gente prever a proximidade do fim. E aí a indicação é tardia, difícil de ser feita e extremamente confusa, porque você não sabe, muitas vezes a família não entende aquele processo. Você está naquela condição há muitos anos, é difícil para ela entender que aquela condição é uma indicação de cuidados paliativos. E agora tem uma outra curva, que seria a presença de um evento, isso aqui é o que vocês veem. Evento catastrófico, como, por exemplo, um acidente vascular encefálico, fratura de fêmur, trauma, infarto, sepsis, e por que não Covid-19 no paciente fragilizado, né? E aí sim ele cai em função de uma vez. Então ele interna, faz uma fratura de fêmur, ele vai para a UTI com a sepsis pós-cirurgia e fica 30 dias na UTI e ele sai totalmente dependente. E aqui, ó, da função. Esse é o evento catastrófico, né, que é o Valentine, que ele fala isso. E aí é difícil você fazer indicação. O evento que levou a situação é um infarto, né? Um acidente vascular encefálico, uma sepsis por uma infecção de urina, levou a esse quadro aqui, ó. E aí muitas vezes você pode ter até
paciente que permanece, né, em cuidado de suporte avançado de vida, e ao óbito em alguns países vem quando há suspensão desse suporte. É coisa que é mais difícil de fazer, né? Mas lá é feito com a decisão. Então, quer dizer, esse é o mais difícil de você, e é o que vocês veem muito no hospital, né, que atende a esses eventos agudos, né? E pode, sim, aqui ele não tinha indicação. Aí sofre o evento agudo, cai a função e aqui, sim, pode transformar-se numa indicação de cuidados paliativos. Esse é mais difícil de fazer. Como que a gente cuida em cuidados paliativos, né? Esses são os princípios do cuidados paliativos, né, que a gente tem que afirmar a vida e considerar a morte um processo normal, né? Isso não quer dizer que a gente não vai lutar para prolongar a vida, né? O prolongamento da vida mas isso não pode ser às custas de sofrimento, né, da pessoa. Então, promover alívio é o mais importante, a gente não adia nem acelera a morte. Tem que integrar todos os aspectos, inclusive os psicológicos e espirituais, e o objetivo é manter ele viver o mais ativamente possível até o final. Auxiliar familiares na doença e no luto, a abordagem sempre multiprofissional, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, e a gente deve aplicar, assim, ao curso, no início do curso da doença. Por exemplo, tem estudos avaliando a oncologia, né? Se você indicar cuidados paliativos diante próximo diagnóstico, se isso não, mesmo que a pessoa esteja tentando o tratamento curativo, isso não deprimiria o paciente, né? E pioraria o tratamento. Os estudos mostraram que onde teve indicação, aqueles que todos eles viveram com melhor qualidade de vida, inclusive aqueles que tiveram desfechos desfavoráveis e os que não tiveram, tá? É uma questão de ensinar as famílias, né, e o paciente entender o que é cuidado paliativo. E cabe à equipe ir mostrando, né, quais são as intervenções que, naquele momento, elas deixam de ser indicadas ou não indicadas, né, para que as escolhas sejam feitas corretamente. Esse é um conceito que foi feito pela mãe dos cuidados paliativos, que é uma britânica, Cicely Saunders, né, que ela é médica, assistente social e enfermeira, né? Ela já faleceu de câncer de mama. No hospice que ela fundou na década de 60, ela começou a trabalhar e estudar isso no final da década de 40, quando ela conviveu com um judeu sobrevivente de campo de concentração que tinha uma doença oncológica e ele se sentiu abandonado, porque não tinha perspectiva de cura, os médicos já não se importavam tanto. É aquilo, não tenho mais nada a fazer por esse paciente. Ela começou a discutir coisas, e ele deixou dinheiro para ela. Ela criou o primeiro hospice em 1967, que é o St. Christopher's Hospice na Inglaterra. Então, ela criou o conceito de dor total, que a gente leva em conta não só os sintomas dolorosos físicos, mas outros sintomas físicos que podem ser incomodativos, até as dificuldades sociofamiliares, espirituais, existenciais e psicológicas. Então, um cuidado integrado da dor total. Então, a gente sempre vai buscar nesse paciente identificar precocemente, avaliar de forma impecável esses sintomas. O que está incomodando o paciente? Vou dar um exemplo para vocês. Na década de 90, foi feito na Inglaterra um estudo sobre insuficiência cardíaca. Ele chamava Dying with Heart Failure. E avaliou os sintomas desconfortáveis de pacientes com insuficiência cardíaca em fase final de vida. Sabe qual foi o sintoma desconfortável, um dos mais importantes que perturbavam os pacientes? Incontinência. Então, a gente, às vezes, você acha, e a dor era presente em muitos deles. Você acha que é só dispneia por causa da doença, mas tem sintomas que você tem que identificar. Nós tivemos um caso, não sei se foi da época do Adriano HC, que ele é um caso emblemático, um paciente que a única coisa, em final de fístula, com uma doença oncológica grave, uma fístula, a única coisa que me incomodava era o odor fétido que saía dessa fístula. Tanto que foi manipulado uma pomada de metronidazol, melhorou o odor, ele faleceu em casa menos de mês depois, a família levou o resto da pomada para dizer que podia dar para outra pessoa, porque aquilo foi muito bom para ele. Quer dizer, a importância de você controlar um sintoma que está desconfortável. Aí a gente vai identificá-lo, avaliar sua frequência, sua intensidade e o impacto na
qualidade de vida. E tem escala para isso. A escala de ESAS, né, que é a escala de sintomas de Edmonton, ela avalia os principais, que é dor, fadiga, náusea, depressão, ansiedade, sonolência, apetite, falta de ar, sensação de bem-estar. Mas você pode incluir qualquer um, por exemplo, prurido, aqui, ou incontinência, qualquer um você utiliza. E escala é como a escala analógica visual analógica numérica da dor, né? Que é de 1 a 10 e você vai avaliando conforme estabelece o tratamento. Isso parece simples, mas isso é essencial, realizar essa avaliação dos sintomas desconfortáveis é a base dos cuidados paliativos. E esse aqui eu trouxe para vocês, do Atlas, que foi recentemente publicado, para a gente pensar que sintomas desconfortáveis também ocorreram, né, em doenças infecciosas. Olha aí, pacientes que evoluíram para óbito nessas situações, olha só a frequência desses sintomas, por exemplo, na Covid-19, no Ebola, né? Então, quem trabalha com cuidados paliativos em doença em febre hemorrágica, como o Ebola, eles têm uma noção muito importante de que isso também pode ser uma indicação, né? É um país pobre, pouco acesso ao sistema de saúde, uma doença incurável que pode se manifestar de forma muito grave, com alta mortalidade. E a gente está vendo isso na pandemia também, né? Mas para se discutir e indicar, né, um paciente com Covid-19 que ele não vai se beneficiar de uma intervenção, por exemplo, intubação, a gente tem que ter critérios aí e leva-se em conta não só as escalas de comorbidades, né, tem hipertensão, diabetes, mas as escalas de gravidade da Covid e as escalas de gravidade de doença em geral e a escala, sim, de fragilidade se for um idoso. Porque aquela escala de fragilidade ela só deve ser realizada com idosos, ela foi validada apenas com idosos. Lembrando que o tratamento da dor é pelo relógio, pela boca e hoje transdérmica, né, ou seja, não parenteral, e pela escada, quer dizer que você não deve tratar a dor em paciente que tem dor grave, crônica, persistente por uma doença ameaçadora de sua vida, por exemplo, doença oncológica, dando analgésico quando tem dor. O analgésico é pelo relógio, ele deve ser preferencialmente por via oral ou transdérmica, e a gente tem a escala que você vai usar analgésico comum e seus coadjuvantes, por exemplo, para o tratamento da dor neuropática, o anticonvulsivante, a opioide fraco até a opioide forte, que é o protótipo é morfina, e aqui no fraco a gente tem tramadol e codeína. Lembrando que você pegar e está dando tramadol e começar a dar opioide forte de resgate, você pode mudar para opioide forte. Lembrando que você está dando opioide forte, morfina oral, e lá faz um resgate com tramadol venoso, isso do ponto de vista de farmacologia, é um contrassenso, isso não existe em lugar nenhum do mundo, a gente tem que aprender a tratar melhor a dor, né? Que a maioria dos pacientes que necessitam de cuidados paliativos falecem com muita dor, que poderia ser melhor abordada se a gente tivesse uma noção, e é muito mais simples do que a gente imagina, é só a gente ter critérios e avaliar impecavelmente o sintoma. A gente usa muito em cuidados paliativos a via subcutânea, estou mostrando aqui para vocês, e isso pode ser usado para vários medicamentos, nem todos, né? Por exemplo, morfina, anticonvulsivantes, haloperidol. Existe até um kit de cuidados paliativos que tem isso para ser feito, utiliza-se um scalp, e eu tive uma experiência interessante com isso com a minha avó o ano passado. A minha avó, com 103 anos, fez em outubro do ano passado uma cirurgia de apendicite aguda. Claro que ela evoluiu, a cirurgia teve que ser aberta, estava supurado. Ela evoluiu com sepsis, com insuficiência renal, teve pneumonia, complicações respiratórias e saiu. Ela não foi em nenhum momento para UTI, não foi em nenhum momento alimentada por via artificial, porque a gente fez a cirurgia, tratou a doença aguda, mas estabeleceu limites terapêuticos, né, levando em conta a questão da fragilidade e decisões prévias dela, pedidos prévios. E aí, o que aconteceu? Chegou o Zameropenem, já estava quase na alta, acabou a veia, vamos dizer assim.
O que eu fiz? Vai pegar a veia central. Eu falei, não vai. Vai pegar meropenem, pode ser feito por via subcutânea, vai completar o tratamento por via subcutânea. Verdadeiro reboliço no hospital. Eu tive técnico de enfermagem que me abordou agredindo. Falei, isso é um absurdo, isso não existe, isso dá infecção. Não sei o quê. Então, houve enfermeira-chefe, que eu tive que levar a enfermeira-chefe, porque não adiantava eu explicar, eu consigo pegar isso com maior facilidade, de um home care de Goiânia para ensinar e dar aula. Quer dizer, o profissional da mesma área mostrou para todo mundo que aquilo, sim. E aí existe o manual de uso da via subcutânea da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, junto com a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, que é chancelado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, assim, foi muito bem usado. Minha avó não usou veio central, ela está aí até hoje. Claro que ela fragilizou mais pós-cirurgia, mas ela está aí até hoje. Dilemas éticos, para a gente terminar, de fim de vida, é importante a gente lembrar que a gente tem que fazer distinção entre ação e omissão, né? Você pode agir para acabar com a vida ou abster-se de uma ação que pode prolongá-la. Essa falha de agir pode ser errada, antiética, se isso for uma injeção letal. O suspender ou não iniciar um tratamento em algumas circunstâncias pode ter efeitos letais e encurtar a sobrevida do indivíduo. Isso é eutanásia passiva para alguns. Mas, muitas vezes, suspender ou não indicar um tratamento, quando ele é muito penoso para o paciente, e ele vai ser uma medida fútil, ou não é do interesse desse paciente, sim. Depois que ele foi esclarecido sobre custo-benefício, isso não é errado. Então, você pode, sim, não indicar um tratamento, né? E aí não fazer futilidade, né? Então, julgar, às vezes, uma intervenção possa ser fútil antes de realizá-la, às vezes a gente tem que ter evidências sólidas de que é muito pequeno, nula a probabilidade de resultar em benefício e vai trazer malefício para o paciente. Um exemplo clássico é a indicação de intubação e ventilação mecânica numa linfagite carcinomatosa. Não precisa nem discutir isso com ninguém, todo mundo sabe disso. Ou de um paciente mesmo que seja por uma pneumonia aspirativa com a síndrome de mobilidade. Você chegar, está tratando a pneumonia, ele desenvolveu insuficiência respiratória, fazer intubação. E pode ser o paciente que decida que a intervenção proposta não vale o esforço, ele não quer pagar o preço daquilo e rejeitar o tratamento. Aí é preferência e escolha pessoal. A gente pode não indicar, sim, baseado em dados médicos. A gente tem, em alguns países não é feito. Por exemplo, na Holanda, a nutrição artificial em demência, quando o paciente evolui numa demência avançada, se for considerado fútil, não for mudar o quadro, às vezes é retirada a sonda de alimentação, com a autorização da equipe médica, e nenhum juiz discute, né? Então, porque é uma discussão interdisciplinar. E pode parecer estranho para a gente, mas é feito. Isso não é eutanásia. É uma demonstração de que aquilo não vai resultar em nada. Para a gente tomar decisões em final de vida, é preciso respeitar os princípios bioéticos da autonomia, que é a escolha, desde que o paciente esteja esclarecido. O que acontece? Às vezes a gente esclarece sobre o tratamento e não esclarece sobre os seus desconfortos. É isso que a gente faz. Aí a gente induz a uma indicação e o tratamento, se ele e dos seus reais benefícios. A beneficência, não agredir mais, e a justiça, que a gente viu isso agora no mundo inteiro com relação à escassez de recursos, né, terapêuticos. Porque ninguém tinha recursos, muitas vezes nenhum país no mundo, alguns têm mais, outros menos, teria recursos suficientes diante de uma pandemia de insuficiência respiratória. Então, e aí a justiça é feita quando, com equidade, você distribuir aqueles recursos para quem realmente vai se beneficiar. Isso sim, pode entrar. E quando que os dilemas éticos aparecem? Na Covid-19 foi aí, quando os princípios começam a conflitar. Quer dizer, o princípio da justiça estava, às vezes, conflitando com a possibilidade pequena de beneficência, ou até com a autonomia. Não, eu quero que se faça tudo
Não, mas ele não vai se beneficiar, mas eu quero. Ah, não, mas a gente não tem ventilador para todo mundo. Então, isso é muito complicado e não tem solução, né? Então, a coisa é individualizar. A solução que eu falo maior é um esclarecimento da sociedade e, inclusive, do profissional de saúde para aprender a lidar com essas situações. Com respeito à autonomia, em alguns países, a jurisprudência deixa claro que o paciente familiar não pode exigir tratamento que a equipe médica considere penoso e fútil. Aqui no Brasil não tem legislação sobre isso. Então, eles trabalham com uma coisa chamada decisão compartilhada, para que não haja, né, conflitos éticos e um tratamento nocivo seja instituído, né, prejudicando o paciente e não trazendo benefícios para ele. Então, você ferindo o princípio da não maleficência e da beneficência do paciente, né? E não respeitando. Então, você consegue uma decisão compartilhada, mas tem países, né, como eu expliquei, da Holanda, que isso não se discute, né? Não há autonomia para se decidir por aquilo que não há indicação, né? Então, a indicação médica prevalece. Importante na autonomia se o paciente está competente para tomar decisões. Se ele não está, ele deixou diretivas antecipadas, isso é pouco utilizado no Brasil. Por exemplo, eu já vi, que vocês já devem ter visto, gente que tatuou DNR, né, do not resuscitate no tórax para não ser ressuscitado, né? Aqui no Brasil isso não é discutido, né? Tem o responsável e muitas vezes a gente tem que tomar essas decisões, né? Em situações que você não tem condição de ter o responsável, acaba ficando a equipe médica que vai se fiar naquela relação custo-benefício, beneficência e não beneficência. Lembrando que o Código de Ética Médica, esse último, 2019, né, já antes já se falava o anterior em cuidados paliativos, né, o capítulo 1, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários, propiciará a paciente, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Então, quando você explica, às vezes a família quer falar para a gente que não é indicação daquilo e a gente fica na dúvida e insiste. Na relação com pacientes, a gente não pode desrespeitar o direito de escolher sobre o tratamento, né? É muito mais fácil ele escolher não tratar do que ele tratar de uma forma que possa trazer-lhe desconforto, se ele é bem esclarecido. Não há é muito difícil você ter essa exigência, né? Pode ser de um familiar, mas muitas vezes é difícil de você ter essa situação. É mais comum com pacientes mais jovens, mas naqueles que necessitam de cuidado paliativo mais velhos, é muito difícil, às vezes. A família está vendo que não há indicação e, às vezes, a equipe de saúde que está insistindo. E a gente tem que evitar empreender também, né, no artigo 41, né, as medidas terapêuticas inúteis e obstinadas. Muitas vezes a gente não tem condições de saber, principalmente naquela curva que eu mostrei para vocês, que é do evento catastrófico. É difícil da gente saber, né, quando que, previamente, que essas medidas são fúteis. A gente só vai saber depois que elas foram aplicadas. Aí é uma situação diferente. Mas se você tem condições de avaliar bem previamente e evitar indicá-las, a gente tem que fazer isso. Isso que eu queria falar para vocês, né? A gente correu um pouquinho aí. Eu vou interromper o compartilhamento. Não sei se era isso que o Adriano queria e que vocês queriam, mas é uma visão geral de cuidados paliativos que eu tentei dar aqui para vocês. Excelente, doutora Elisa. Parabéns. Excelente a aula. Era bem isso, sim. Eu acho que ficou um tema muito grande, eu acho, talvez para pouco tempo, mas foi abordado com maestria, como sempre, como é de se esperar das suas aulas. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração? Oi, Adriano. Bom dia, Ana Cecília. Bom dia. Falar. Oi, bom dia, doutora Elisa. Meu nome é Ana Cecília. Tudo bem? Eu sou da equipe da cardiologia aqui do Hospital INCORE. Queria agradecer, foi fantástico. Eu acho que a gente precisava
desse conhecimento e a gente precisa dessa reflexão, porque nossos pacientes estão precisando cada vez mais desse olhar da cardio. A gente tem pacientes que são bem invadidos, né, que chegam até nós com CDI, então essas decisões para a gente são muito difíceis para a gente dar cardio, porque a gente não tem essa visão, a gente não foi educado para essa visão. Então eu acho que é o momento, essa aula foi fantástica, eu discuti sobre esse assunto com o Adriano também, para a gente ter essa reflexão e trazer isso para o nosso dia a dia da cardio, cada vez mais importante, fundamental, eu diria. Uma coisa que eu queria te perguntar, além de parabenizar pela aula, é em relação a essas diretivas antecipadas, a gente precisa ter isso documentado de alguma forma legal pelo paciente? Como que a gente faz isso? A gente não precisa ser de forma legal, quer dizer, registro em cartório, mas muitos pacientes fazem registro, é possível. Pode ser no prontuário. Você tenha registro, ele assinou, ou então tenha testemunhas, né, que foi feita aquela vontade e aquilo registrado em prontuário. O ideal é que se registre, sim. Tem alguns países que não precisa nem se houve uma conversa privada entre o médico e o profissional e o paciente, isso já é válido. Mas nessa situação é muito difícil, se houver questões judiciais, a gente se defender, entendeu? Então eu recomendo a todos que registrem de alguma forma. Não necessariamente precisa ser registro legal de cartório, tá? Pode ser de prontuário. Que o paciente assine, ou então, se ele não assinou, então a família junto ha feito todos os presentes têm noção, uma discussão, né, de família. Por isso a equipe é importante que você possa fazer a discussão. Na maioria das vezes, eu falo que se a coisa é construída ao longo do cuidado, né, que a gente acompanha aquele paciente, o mais difícil é quando chega né, para vocês que chegam na UTI, e aquele evento catastrófico, que é um grande problema, né? Um paciente que tem um enorme AVC e você vai ver que ele não tem uma perspectiva, porque ali é cuidados paliativos, né? E aí ele não tem. Essas são decisões mais difíceis que tem, são aquelas daquela curva. Aquela curva é recente, todo mundo conhece as outras 3 curvas, né? Tem também a da morte súbita, que não existe cuidados paliativos nela, o indivíduo está bem, falece. E tem a da doença terminal oncológica, que pode ser a oncológica, da doença crônica e da fragilidade e da demência. E agora, recentemente, eles colocaram a do evento catastrófico. Eu falo que o evento catastrófico é o grande problema que a gente está tendo hoje. Mas o evento catastrófico, muitas vezes, ele traz grandes problemas também no idoso frágil, né? Uma sepsis faz aquilo. Sepsis urinária no idoso frágil. Também aparentemente ela estava funcional e faz o evento catastrófico. Essa é a grande dificuldade de tomada de decisão. Se você não conhecia o paciente, se não há diretivas antecipadas, se a família não está bem esclarecida, as tomadas são muito difíceis. Alguma outra pergunta, gente? Doutora, meu nome é José Onofre, eu sou coordenador de terapia intensiva. E o meu grande problema aqui em Goiânia é porque a maior parte dos médicos que tem da geração anterior à minha, eles não tiveram conhecimentos de terapia, de geriatria, porque é uma disciplina ainda recente no currículo médico. E de cuidados paliativos, então, nenhum. Então, muitas vezes eu tenho pacientes que eu interno aqui, que têm fragilidade, já demência em estágio avançado, não são cuidados por geriatras, são cuidados por médicos generalistas ou neurologistas mais antigos, e o paciente já tem indicação de cuidados paliativos, e todo mundo quer que eu entube o paciente, que eu faça tudo, e até eu convencer a família, porque eu não tenho vínculo como médico dela, que trata dela há muitos anos, e que nunca abordou esse cuidado. Porque quando eu atendo paciente que vem de geriatra, a família já fala para mim, já fala assim, não, o geriatra já falou comigo, já abordou cuidado de fim de vida, já alertou sobre isso. Inclusive, eu não quero que fique na UTI, porque o que acontece? A ambulância pega lá e despeja dentro da UTI. A ambulância do plano de saúde pega o paciente na casa deles e fala assim, tem que ir para UTI. O paciente, às vezes, tem 95 anos, demência em estágio avançado,
internado, já em mobilidade. E aí chega aqui eu falo assim, não, ele não tem que ir para UTI, ele tem que ter alta. Se possível, ir para home care. Mas home care de cuidados paliativos em Goiânia não existe. Eu não consigo. Muitas vezes eu trago o paciente para UTI porque eu não consigo fazer cuidados paliativos em casa. Não tem quem faça. Você tem pouco médico que entende. Você comprar um ampolo de morfina em Goiânia é mais difícil você comprar cocaína para paciente que está em casa. E aí, isso aqui, em Goiânia não, no Brasil, né? Eu acho que talvez em São Paulo um pouquinho melhor, Brasília um pouquinho melhor, mas Goiânia, o fim, assim, não tem paciente lá com câncer terminal, tem que internar na UTI para tratar dor, porque em casa não consegue, gente, uma coisa básica. Então, aqui é muito, muito difícil isso. As pessoas não diagnosticam, e quando diagnosticam, não sabe tratar. Não sabe tratar, não sabe fazer um esquema de resgate com morfina em casa, mesmo que seja subcutâneo. Acho, não, vou fazer morfina em casa, o paciente vai entrar em insuficiência respiratória. Eu falo, claro, vai entrar em insuficiência respiratória uma hora, vamos suplementar o oxigênio, deixar de estar de dispneia. Mas, e as pessoas ficam com medo e não fazem. E aí, o fim de tudo é trazer para a UTI. E aí eu fico, tem UTIs que eu cuido, tem 10 pacientes com indicação de cuidados paliativos e que eu não posso mandar para a enfermaria, porque o médico da enfermaria vai falar assim, não, esse paciente precisa de UTI. Eu falo, gente, ele não precisa de UTI, ele precisa de cuidado. Mas ele precisa estar perto da família, tudo é muito difícil aqui. A gente tem que mudar a mentalidade das pessoas, informar mais. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que liberta a gente. Depois, a senhora foi minha professora e depois que a gente teve aula, eu vi isso depois quando eu fui estudar fora também, a gente viu na Europa, o pessoal é tão tranquilo quanto a isso. Chega o paciente lá e fala assim, não tem que falar UTI, não, nem vai para UTI. Aqui é o negócio, você indica UTI, aí o intensivista não pode dar alta, porque não, a família vai processar, não sei o que lá. Os médicos do hospital tudo porque não entende também. Eu acho que é um pouco de falta de informação. É muito difícil isso no Brasil. É uma questão de formação. Você, nesse Atlas, ele está até livre na internet, o Atlas de cuidado do Global de Cuidados Paliativos, ele foi revisto agora, ele, ao final, traz o que precisa ser feito para implementar mais. Quer dizer, o acesso a cuidados paliativos, ele é pequeno e passa pela formação. E acesso a remédio. Essa questão sua da morfina, de acesso à medicação, ela não é só daqui de Goiânia, não. No Rio de Janeiro, a Cláudia Burlá é uma colega minha, que é da comissão do Conselho Federal de Cuidados Paliativos. Ela trabalha com isso, tem um monte de publicação, trabalha com bioética. E a Cláudia, eu conversando com ela recentemente, até por questões pessoais de família, eu tenho um pai em síndrome de mobilidade dentro de casa, fez uma dificuldade respiratória outro dia, e aí eu nunca tinha mexido ainda no kit de emergência, né, o kit paliativo. E aí eu fui tentar comprar aqui, não compra também, né? A gente estava discutindo, a gente discute na Câmara Técnica de Geriatria isso, é o acesso ao remédio, você não consegue obter. Eu obtive porque eu sou médica, eu tenho hoje um kit montado na minha casa, porque através do home care. Porque eu não tenho um home care, porque eu coordeno tudo isso aqui, mas uma colega nossa, que é coordenadora de home care, conseguiu, a gente fez a compra, né? E eu tenho todo o kit, haloperidol para uso em vômito, eu tenho iosina para diminuir secreção, eu tenho tudo isso. Mas o problema maior é que a gente não tem serviço para oferta. O home care no Brasil todo mundo fala em deshospitalizar, mas para deshospitalizar eu preciso ter a oferta do outro serviço. Pode ser feito cuidado paliativo e UTI? Pode. Não deveria ser se a gente tivesse a opção do serviço de cuidado paliativo nos hospitais e uma boa conversa sobre isso, né, a comunicação. E aí, nessas situações, né, de cuidado de doença crônica, isso não é conversado, né? Eu tenho um professor, que foi professor de todos nós, os colegas devem lembrar dele, que apesar de não ter tido formação nenhuma de cuidados paliativos, ele sempre tinha uma boa conversa com os pacientes, né? Foi um professor que eu me lembro muito bem dos limites, dele colocar limites em seus pacientes. Eu dava plantão, a forma que ele colocava os limites, que era o professor José Cassiano. E fazer isso. Então, não são só... Às vezes, o médico antigo não tem uma formação, mas dele também pode ter uma noção dos limites, né? Mas, às vezes, o médico novo não tem essa noção. Não é só
e formação. Agora, com relação à geriatria, agora a gente já está com mais de 60% das faculdades do país com geriatria no currículo, mas há algum tempo atrás não tinha nem 40% que tinha. E cuidado paliativo menos ainda. Então, ainda é sem informação. Quando não investir em informação, né, a gente não vai melhorar. Nem um pouquinho o atendimento, para que todo mundo saiba o que é, por que usar, para que não haja coisas, uma visão errada do cuidados paliativos. A pessoa que mudou a visão do Brasil de cuidados paliativos, isso já tem algum tempo, foi uma jornalista, foi Eliane Brum, 2 reportagens sobre cuidados paliativos na revista Época. Essa reportagem muito bem feita, talvez uma das melhores reportagens que eu já vi na minha vida, uma sobre cuidado paliativo em UTI pediátrica. Uma das reportagens era o cuidado paliativo pediátrico. Ela deu um show na condução, no respeito, e aquilo mudou a visão, ajudou a mudar a visão do leigo, mas nem todo mundo tem, mesmo leigo, acesso à revista, né, à formação. Então, é complicado. Mas, às vezes, o indivíduo com nível cultural baixo consegue compreender melhor os limites do que aquele do nível cultural alto, e de grandes recursos financeiros. Ele não entende que, às vezes, o recurso que ele tem não é para aquele paciente não é bom. Então, ele não consegue entender isso. É tudo muito complicado. Precisa de uma sociedade mais desenvolvida culturalmente em todos os planos. Inclusive o judiciário também, que muitas vezes interpreta mal sobre isso. Ele acha que ele leva para o outro lado, há uma queixa da família, ele não consegue interpretar bem. Então, a gente tem medo, sim. Não é medo, mas é dificuldade de lidar. Mas o mais importante é tentar comunicação. Duro é quando chega na UTI, né? Você não sabe de nada. Você, que não é o médico do paciente, né? Tá lá com um idoso frágil, em demência avançada, 100 anos de idade, como que você vai tomar essa decisão? Isso é um processo e ajudar a família a entender isso, se quem cuidou a vida inteira não pensou nisso, né? É muita coisa para mudar. É um tema muito difícil mesmo. E, como o Zé Arnoldo falou, às vezes você está ali frente àquela situação, uma situação nova, e não tem muita certeza, né, de como agir. Tem que ser tudo muito bem conversado e documentado, né? Porque no Brasil, como a senhora disse, a legislação não é muito clara em relação a vários pontos que são importantes. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma questão? Acho que a gente já está com a hora um pouco avançada, já são quase 8h20. Então, só agradecer, doutora Elisa, muito obrigado, excelente essa aula. Eu vou disponibilizá-la para quem não conseguiu ver por completo, depois te mando o link também. E semana que vem, na terça-feira, a gente tem um novo encontro, falar de musculação para o cardiopata, das vantagens, benefícios. Isso é bom. Manda o link. Eu que agradeço. Tá, Adriano? Tá? Muito obrigado, bom dia e bom dia trabalho a todos, tá? Boa semana para todos. Tchau, tchau.